Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, né? Estou vendo aí que tem o vídeo, prazer em revê-lo, muito bom. E a gente fica muito feliz de poder apresentar a Ive, né? Que é uma prata da casa que a gente chama, ela é nossa associada e está colocando ela está se disponibilizando a trabalhar com a gente, né, nesse encontro científico, falando do seu jogo, da forma como ela trabalha com ele. E eu gostaria também de dizer que esse encontro científico é um encontro que a ATF oferece a cada 2 meses aos seus associados, e a gente abriu esse encontro para associados à Bratef. Então, se tiver mais de número X de pessoas, a gente vai transmitir pelo YouTube, tá bom? Então, tomara que tenham bastante pessoas interessadas, né? Porque eu acho que é um evento muito importante. Gostaria de também dizer que a TF, a cada 2 meses, é um encontro científico e alternando com os desafios clínicos. Esses são os programas que a TF oferece aos seus associados, e também de convidar quem não fez ainda a inscrição ao nosso simpósio, que vai acontecer dia 4 e 5 de julho, no Hotel Pestana, em Copacabana, na Avenida Atlântica, que façam as suas inscrições, que nós estamos com os últimos lugares, né? Estamos quase com a lotação completa, então quem não fez a inscrição, aproveita para fazer. Nós vamos trazer 2 convidados internacionais, que é o Aníbal Henriques e a Alexa Rothman, e também na sexta-feira teremos a Andréa Pachá, o Pedro Duarte, a Cristiane, que fala sobre biblioterapia. Vamos ter uma Beijo. roda de conversa que vai ser coordenada pela nossa querida Elisa Mota, e com o Aníbal e a Rita Silva e Silva, que ela é a responsável, que traz o IFS, que é a especialidade do Aníbal e da Alexia, aqui para o Brasil. Então, sejam muito bem-vindos, vamos aproveitar. E quem vai passar? Cíntia? Deixa só dizer que esse aqui é o nosso último encontro científico que nós estamos realizando para essa gestão, né, de 22, de julho de 22 a julho de 2025. Então, a IVE está encerrando esse bloco, né, dessa gestão, onde eu coordenei a diretoria científica com as minhas colegas, né, a Cíntia, a Ana Luísa Novis e a Rosane Porto. E já quero agradecer de ter ficado nessa posição, né, nessa função durante esses 3 anos, né, foram 3 anos, e que a gente realizou muita coisa, né? A gente tem uma lista enorme que depois, lá no dia do simpósio, que vai ser a nossa última atividade do também da gestão presencial, né? Esse simpósio que a gente está fazendo com o maior carinho, e vamos, inclusive, iniciar, a comissão científica vai iniciar o encontro, fazendo um aquecimento sobre o tema. Então, aguardamos a todos vocês, e quem ainda não se inscreveu, que se inscreva para essa nossa última atividade presencial, e que depois vamos fazer, né, um, um encerramento lá, quem estiver topando uma happy hour, né, para encerrar essa gestão, para dar início a uma próxima que entra em final de julho, né, agosto de 2025, para mais 3 anos. Tá bom? Então, temos as eleições também, não deixem de comparecer também. E Agradeço. agradecer também a Comissão de Comunicação, né, que trabalhou intensamente todos esses 3 anos, né, e sempre com muito dinamismo, buscando fazer da melhor forma para divulgar nossos eventos. Aliás, a tesouraria, a secretaria, né, toda a comissão, a gente é uma família,
que todo mundo trabalhe em conjunto. Então, essa família TF agradece. Cíntia, apresenta para a gente a Ive, para que a gente Ok. conheça um pouquinho mais dela antes que ela apresente o trabalho dela, tá bom? Bom evento para nós. Obrigada. Então, eu conheci a Ivi o ano retrasado, porque nós temos um grupo organizado pelo Maurício Sandolfi, com todas as pessoas que fizeram o prático ao longo desses muitos anos. Então, nós temos um grupo, né, onde o Ovidio está presente também, eu, Taivi, Miriam Schenker, e nós temos esse grupo. Eu a conheci, então, em Assis, né, num evento importante, né, depois em Gúbio, e a convidei para estar junto da TFRJ, exatamente por ser brasileira, e ser uma pessoa muito querida. Então, vive e trabalha na França desde 99, psicóloga clínica, doutora em psicologia e atua de forma independente em Bordeaux. É professora convidada da Universidade de Bordeaux, coordenando o curso de especialização para acompanhar pessoas imigrantes na ajuda na psicologia intercultural. É membro do conselho editorial do Jornal dos Psicólogos da França, da revista Terapia Familiar na Itália e do Jornal dos Sistemas Psicológicos na Itália, além de dirigir a coleção Arte da Psicoterapia na editora SF nas Ciências Humanas. É autora de vários livros e artigos em diversas línguas, conferencista em vários países, instrutora e supervisora de equipe. Ivi esteve no nosso congresso e fez muito sucesso, uma pessoa muito ativa, foi muito querida no nosso congresso e está aqui para nos brindar com mais um trabalhão. Ai, Bem-vinda, Ivi. muito obrigada. Muito obrigada por essa apresentação assim tão gentil, tão generosa. Eu estou muito feliz de estar aqui, também com relação à minha trajetória, né? Porque, bem, eu sou brasileira, moro na França há 25 anos e eu faço muitas conferências aqui na França e na Europa, na Itália, em vários países, mas tinha tinha pouco diálogo com o Brasil, e depois que eu entrei na Abratef Rio de Janeiro, esse diálogo aumentou, e com as publicações que aconteceram, esse jogo, mas também uma publicação que está vindo aí com a Artesã, eu estou querendo realmente me aproximar os laços com o Brasil. E eu estou adorando essa ideia de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pela Até oportunidade. porque eu cheguei, né, Ivi? Eu cheguei para o Alcebino, da Artesã, e falei assim: vocês não têm nada de família transcultural, tem que contratar a Ivi. E que bom que está dando certo. Está dando certo. Tem um livro que vai sair, acho que no final do ano, Que sobre ótimo. essa questão. Então, bom, muito obrigada a vocês todos estarem aqui. Obrigada a todas as colegas, a Vera, a Cíntia, a Cecília, enfim, todas as pessoas, a Cássia, que organizaram esse evento. E, de repente, a gente poderia colocar o PowerPoint, não? Eu passo para você. Ah, é, peraí, então, um pouquinho. Da gente. Todo mundo está vendo? Sim, Dá para Amplia a ver? imagem, amplia a imagem. Já estou no. É porque é um PDF, não é um PowerPoint. Eu não consigo Mas ampliar tá mais bom. que mas isso. está ótimo, está ótimo. Mas eu não estou vendo. Não, Quem vou não está Ah, tá. vendo? Agora sim, agora sim. Ah, tá. Tá vendo? Tá. Então, bom, a ideia, a gente pode passar a próxima já, Vera. Sou eu que você que Não, fala. eu passo para você. Então, vamos. Como é Peraí, que. é Ah, assim. tá, ótimo, perfeito. Então, é, seria melhor. Você quer de uma outra maneira, Vera? Você quer um outro. É porque você me mandou em PDF. Em PDF mas acho que assim tá bom, Tá né? dando, Vera, tá dando para ver direitinho. Tá. Tá, Uhum. tá bom, então tá. Então vamos deixar assim. Então, vamos lá. Eu tenho que dizer para vocês um pouco essa história desse jogo, que na verdade é um jogo que eu construí há 2 anos. Eu comecei a trabalhar
com esse jogo há 2 anos no projeto, porque, na verdade, é um trabalho que eu uso muito no início, utilizei muito com a terapia de casal e com a terapia que eu chamo a terapia individual, que é uma terapia de casal disfarçada. Não sei se vocês sabem o que eu quero dizer com isso. As terapias de casais que chegam de modo individual e que, na verdade, É. a perspectiva do trabalho de casal é difícil, mas na terapia individual a questão é praticamente só o casal, né? Então, na verdade, esse jogo é a perspectiva de uma outra maneira de definir o casal, uma outra maneira de definir a relação. E foi, na verdade, a descoberta do trabalho de um desenhador, de um designer, que se chama Nicolas Sadona, que fez uma exposição na qual eu comprei alguns desenhos. E no momento em que, há 2 anos, uma equipe de Genebra me convidou para vir fazer uma formação sobre terapia de casal com eles, 10 dias, dizendo assim: Ive, o que a gente quer é a sua maneira de fazer a terapia de casal. Nesse período, eu tinha publicado um livro que se chama Le couple est un lieu. O casal, a relação de casal, se eu tivesse traduzir, é um espaço, é um território. A gente quer a sua maneira de fazer terapia de casal, porque as 3 pessoas que fazem muito terapia de casal na Europa francófona eram Philippe Caillet, Robert Neuburger e Moniel Caïm. Moniel Caïm ainda estava vivo nessa época, mas fazia muito pouco mais, menos formações, e eles disseram assim: Robert Neuburger a gente conhece super bem, mas a gente queria uma mulher jovem, obrigada, né? Uma mulher jovem que venha falar de terapia de casal para a gente, qual é a sua maneira de fazer terapia de casal. E foi nesse momento que esse projeto do jogo se acelerou para mim, e eu disse, bem, eu vou ter que criar realmente esse jogo que estava um pouco engatinhando. A ideia é passar da linguagem digital, né, a linguagem das palavras, para uma linguagem analógica, para trazer uma nova visão, uma nova leitura da relação. Nesse jogo tem um personagem que se chama Amor Monstro, que é o nome que foi dado pelo Nicolas Sadona. Eu insisti muito com ele para eu guardar esse nome, porque eu acho que esse nome é muito significativo, porque Amor Monstro tem toda essa dualidade do amor, da relação amorosa, da relação afetiva, que pode ser assim gigantesca, né? Monstruosa do sentido de é um monstro porque é grande, porque é muito visível, porque toma um lugar muito importante. Pode ser monstruosa no sentido negativo, né? Que é dá medo, é destrutor, é violento. E a palavra monstro vem do latim, né? No italiano mostrare, quer dizer monstro. Monstro vient de mostrare, mostrare c'est montrer, démontrer, voir, faire voir, e vocês vão ver que esse monstrinho, a gente pode passar a próxima, Vera, por favor. Esse monstrinho, ele tem um monte de olhos, vocês vão ver vários olhos. Então, a terapia de casal, como eu dizia, né, que é uma clínica exigente, que é uma clínica que muitos de nós, terapeutas de família, não fazem terapia de casal, porque a gente sabe que tem não sei se é assim no Brasil, mas aqui na França tem vários terapeutas que não fazem terapia de casal, porque na terapia de casal tem essa coisa que o terapeuta é convocado muitas vezes para uma leitura linear, quem tem razão, essa coisa do conflito, que coloca muitas vezes o profissional em dificuldade para sair dessa dualidade que seria quem tem razão, né? Então, o desejo de propor uma outra perspectiva da relação é um trabalho que é trazido também por vários autores aqui na França, esses 3 que eu falei para vocês, mas também o Maurício, que vai dizer que a terapia de casal o casal é a base da construção da família, e que muitas vezes a criança traz o casal em terapia, e que
não pensar a clínica do casal é deixar de lado uma alavanca muito interessante para o trabalho clínico, mesmo quando o trabalho clínico traz como sintoma a dificuldade, como problemática a dificuldade, o sintoma da criança, né? Então, a ideia é ajudar o casal a se revelar, trazendo outras definições, trazendo novas leituras, um alargamento da visão que eles podem ter. E nesse jogo, a perspectiva é que cada um faça esse trabalho de mentalização, de autorreflexão, de tentativa de transformação da linguagem verbal à linguagem analógica, mas também que ouça o outro, né? Ouça o partner descrever o que é para ele, qual é a definição da relação e de várias etapas da relação. Então, a gente vai, nessa perspectiva, sair do conteúdo e entrar no processo. Sair do conteúdo é sair do ele fez isso, ela disse isso, ele respondeu isso, ela fez aquilo. Sabe que às vezes a gente, em terapia de casal, as pessoas descrevem alguma coisa da relação, você acha que foi ontem, na verdade foi há 10 anos, né? E eles descrevem com uma força e com uma energia como se tivesse acontecido na semana passada. Então, a ideia é sair do conteúdo, porque o conteúdo vai fechar a perspectiva também do terapeuta. Eu disse aquilo, ela me disse isso, ela respondeu, eu respondi, eu fiz, nananã, e fazer uma perspectiva mais meta, né? Mais de uma visão um pouco mais fora do que essa linguagem muito próxima do que, como dizem os italianos, do pettigolezzi, da discussãozinha, da briguinha, do conflito que a gente não consegue largar. Então, a ideia é essa leitura meta, que é uma visão do conjunto, é uma visão do processo, mas uma visão da relação. O que eu posso dizer da relação? Qual é a definição da relação? E muitas vezes nós, como terapeutas, fazemos, né? Desde quando vocês se desqualificam dessa maneira? É uma redefinição que é dada pelo terapeuta, uma tentativa de trazer uma visão meta. Vamos continuar. Vera, por favor. Obrigada. Então, o jogo, eu coloquei aqui algumas imagens do jogo, são 25 cartas, que são esses monstrinhos aí, que nós construímos, eu e o Nicolás, a partir de sentimentos, emoções, a partir de contextos, e aos poucos nós fomos modelando isso. Os desenhos são dele, hein? Eu não tenho nenhuma como dizer, nenhuma ambição de desenhar, de saber desenhar, não sei, foi ele que fez, mas a gente foi descobrindo isso junto. Se vocês observarem, a ideia é realmente assim projetiva, mas se vocês observarem, tem um númerozinho bem pequenininho que eu pedi para ele colocar para mim em cada carta. Claro que aqui nesse desenho é pequeno, não dá para ver muito bem, mas eu até tenho um jogo aqui do meu lado. Mas a ideia é que, como terapeutas, nós possamos, não dá para ver muito bem, mas é um número bem pequenininho. A ideia é que nós possamos guardar, tipo, uma traçabilidade. Se a gente faz o jogo em um momento no início da terapia, por exemplo, e depois faz o jogo em outro momento mais tarde, que a gente possa definir. Desculpa, é meu telefone do consultório que eu não consigo desligar. Então, esse número vai poder ajudar a traçar, a fazer um histórico um pouco do jogo, da utilização pelos casais. Outra questão importante é que cada carta não tem uma definição. Às vezes as pessoas perguntam qual é a definição dessa carta, o que essa carta quer dizer? Na verdade, o projeto é que cada um dê uma definição para essa carta, que ele, com a carta que ele escolhe, sirva para falar da situação dele no casal, na relação, e então que através da carta ele mesmo possa compreender o que acontece com essa carta, o que essa carta quer dizer, né? A gente pode passar a seguinte, por favor, galera.
Então, essa questão do casal é um território foi, para mim, o início desse trabalho para pensar a simbolização da relação de maneira mais, claro, mais, como dizer, é claro que eu já pensava isso, mas de maneira mais concreta. Então, esse livro é o quinto livro que eu publiquei aqui na França, que foi publicado em 2022. Depois desse livro, outros já foram publicados sobre vários outros temas. E a ideia para mim pensar o casal como um território são dois convites. Um convite na perspectiva simbólica, que seria pensar a relação como uma paisagem. Se a sua relação fosse uma paisagem, que paisagem ela seria? E às vezes eu peço para a pessoa descrever, às vezes eu peço para a pessoa desenhar, às vezes eu peço para ela desenhar e se acrescentar na paisagem. Então, realmente, como é esse casal? É uma relação fechada, é uma relação aberta, é uma relação onde a gente respira, é uma relação espaciosa, é uma relação ensolarada, é uma relação fria, é uma relação onde tem trovões, é uma relação, enfim. A ideia da simbolização do espaço, da relação como se fosse um território onde a gente vai deambular, onde a gente vai avançar através dessa metáfora, perdão. E a outra perspectiva é realmente uma perspectiva física concreta. Quais são os lugares importantes, os espaços significativos que contam na história da sua relação? Lugares onde aconteceram eventos importantes para você, mas para esse casal, para essa relação, e que lugares são esses? Esses lugares vocês continuam a frequentar? São lugares, qual é a história desse lugar e dessa relação? Esse trabalho vai ser desenvolvido também na perspectiva de um arquiteto e urbanista italiano que se chama Aldo Rossi, que escreveu bastante sobre a importância do trabalho não, a importância do espaço, dos lugares, na vida das pessoas. E ele diz, não são as pessoas que habitam o espaço, é o espaço que habita a pessoa. Então, é realmente essa perspectiva de se deslocar, de pensar uma outra maneira de imaginar a relação. Na França também teve um filósofo dos lugares e dos espaços que também me inspirou nesse trabalho, que foi Gaston Bachelard, que escreveu sobre a topofilia ou a topofobia dos espaços, dos lugares. E eu vou descrever alguma coisa que eu vou chamar a análise dos lugares, dos espaços, dos territórios da relação conjugal, da geografia da relação conjugal, que eu vou chamar a topoanálise conjugal. A gente pode avançar um pouquinho mais, Vera, por favor? A base teórica do jogo, a gente pode dizer que esse livro que eu falei para vocês em 2002, o Couple est un lieu, o fotograma, o fotolinguagem, não sei se vocês conhecem, se usa no Brasil fotolinguagem, imagino que sim, que é um método que foi utilizado, que foi criado nos anos 60 por uma equipe franco-suíça, e que é o trabalho com as imagens, né? A partir das imagens. Então, você apresenta imagens e você pode, por exemplo, perguntar como é que você se sente hoje? Que imagem pode representar como você se sente hoje? E a pessoa escolhe uma imagem e diz por que ela escolheu essa imagem. Esse jogo que eu proponho é inspirado nessa perspectiva. Eu não posso dizer que é um fotolinguagem, porque não são fotos, são imagens inéditas, é um pictolinguagem, na verdade, mas é baseado nessa ideia que a imagem pode ajudar a dar uma outra maneira de pensar e de exprimir, de expressar, de falar do que você vive, do que você atravessa, das suas emoções de uma maneira mais fácil.
Outro livro que vai ser uma referência na construção desse jogo é o livro do Philippe Caillet, que se chama Un et un font trois. Eu não sei se esse livro foi traduzido no Brasil. Un et un font trois significa um e um faz três. Um e um faz três igual. No casal tem cada protagonista e a relação. Ive, foi traduzido, sim, eu tenho esse livro. Pois é. Então, Um esse mais um são três. exatamente. Um mais um são três. Essa é uma perspectiva da ideia de o trabalho da terapia de casal é um trabalho para desvelar, para descrever a relação. É esse terceiro, é esse três lá, esse número três, esse terceiro elemento, que é o casal, que é a problemática da terapia de casal. O objetivo, a missão, a função do terapeuta de casal é de ajudar o casal a revelar esse terceiro elemento. Um outro trabalho é o do Robert Le Bourget, principalmente esse livro On arrête, on continue, ou A gente para ou a gente continua, onde o Robert vai dizer a importância da história do casal, de fazer balanços, de fazer um balanço regular, um balanço frequente da relação em momentos não necessariamente só de crise, mas em momentos onde o casal vai bem, que a gente possa dizer, bom, como é que a gente está, como é que foi entre nós esse ano, como é que a gente viveu esse ano, o que que a gente quer para o ano que vem, o que que a gente está esperando, eu falando de um ano para o outro, porque às vezes no final do ano é a ocasião de fazer esse balanço, mas o Robert Le Bourget vai dizer que fazer esse balanço regularmente vai ajudar o casal a tirar o potencial de crise, a diminuir o potencial de crise do casal e até mesmo acalmar uma crise que poderia começar, não porque a gente abandona a crise, mas porque a gente trata os fenômenos que criam o contexto da crise antes de ser explosivo. E a ideia do outro livro do Philippe Caillet, que chama Les Objets Flottants. Les Objets Flottants, não sei, Sueli, se esse livro foi traduzido. Les Objets Flottants, porque esse jogo é um objet flottant. Esse não. Esse não foi traduzido, não. Então, esse jogo que eu proponho é como um objet flottant. Objet flottant é a ideia de um recurso terapêutico proposto por Philippe Caillet e Eveline Rey, que ajuda a ter um acesso mais fácil às emoções, mas que ajuda também a essa coisa da posição meta, como eu falei. O objet flottant é realmente o objeto que flutua. Eles utilizam a metáfora do balão. Utiliza a metáfora do balão. Eu estou ouvindo alguma coisa. Tem um escritozinho, não? Eu vi que tem no chat algumas coisas escritas. É depois que você. Bem, enfim. É a editora Artesã falando aqui do desconto. E a Cíntia ou a Cecília depois pode ler o chat. Tá ótimo. Então, a ideia desses objetos de trabalho, que são objetos que ajudam a se elevar, como se a gente estivesse num balão de gás, e que você olha de cima para a situação, para a relação, para a história, para o contexto, de maneira a definir mais facilmente o que você está vendo, são, para a gente aqui na Europa, utensílios ou artefatos, eu não sei como dizer, instrumentos muito interessantes em terapias de casal, de família e individual, e esse jogo é um objet flottant, vamos dizer, é um objeto que ajuda, que favorece essa outra leitura, né? E o último livro que a gente pode dizer, enfim, é o livro do Moniel Caïm, sobre essa questão de viver a vida de casal, avec essa noção do programa oficial e da Carta do Mundo, que faz com que o trabalho na terapia de casal, a terapia vai ser uma tentativa de descoberta das crenças, dos medos, que são crenças invalidantes, que são medos
que cria um freio na relação de casal, porque eu acuso o outro de alguma coisa que não é do presente, mas que é das minhas relações passadas. A ideia é, você não se apaixona por uma pessoa, mas pelo tipo de relação que você pode estabelecer com ela. Seguir, acho que diz essa frase. Então, a ideia é, se você se apaixona pelo tipo de relação que você pode estabelecer com a pessoa com que você se casou, com que você vive, com que você namora, é importante que você saiba a definição dessa relação. Mesmo se a gente sabe que a relação é viva, é um elemento vivo que evolui, que se transforma, que é impactado também pelos eventos de vida, os eventos que são fora da relação, mas aos poucos, a definição da relação ajuda você a saber o que você pode esperar do outro, o que o outro espera de você e o que você pode recusar do outro, o que você pode aceitar do outro. Vamos continuar, então. Vera, por favor. Então, a metáfora como uma linguagem é uma maneira de abordar o que o Roberto Bourdieu vai chamar o irracional, o indizível, o indescritível e algumas vezes o impensável, que é na origem da relação de casal. Então, pensar a relação como mais como propõe Philippe Caillet, como a gente já disse, é uma tentativa de desvelar esse irracional. Por que essa pessoa? Por que você escolheu essa pessoa? Por que é essa pessoa na sua vida? Muitas vezes os casais ou as pessoas em terapia individual que a gente tem na nossa frente, até terapia familiar, não sabem dizer. E é essa coisa do irracional e do indizível, e talvez até mesmo impensável. O objetivo é ampliar a leitura, redefinir o relacionamento, mas também o contexto e o espaço de desenvolvimento da relação, facilitar o diálogo, ajudar o casal a abordar temas difíceis e trazer para discussão, muitas vezes de uma maneira mais descontraída, mais engraçada, mais lúdica, mais leve, questões que são questões difíceis de abordar. Tem um exemplo, o jogo foi pensado para ser um jogo que a gente chama grand public, para todo mundo, na verdade. Claro que os profissionais vão ter uma melhor maneira de utilizar, vão ter mais habilidade para utilizar, mas o projeto inicial é que seja para todos, né? Com a perspectiva que as pessoas queiram dialogar, etc. E aqui na França, pensou uma paciente que comprou o jogo através da distribuidora, porque aqui na França, devo dizer que tem um grande sucesso nesse jogo. Eu fiz 500 exemplares e eu estou em ruptura de estoque. Estou tentando conversar com o artesão para eles fazerem mais 1.000 para mim, para a gente ter durante o congresso da FTA. Em 2 meses, porque na verdade eu recebi os jogos em maio, na verdade. Então, as atividades diversas. Então, tem uma paciente, enfim, paciente que comprou o jogo e que veio de uma sessão dizer, bem, eu comprei o jogo porque você sabe que eu vou me casar, ela é uma paciente homossexual, vou me casar, e a gente, com minha noiva, futura esposa, tem um problema sério de sexualidade e que que eu não posso nunca abordar. Então, eu utilizei o jogo para a gente jogou e eu vi que no jogo tinha uma questão sobre a sexualidade e eu fiz essa questão sobre a sexualidade através do jogo, com a ideia, tipo, não sou eu que estou perguntando, mas é o jogo. No jogo tem essa questão. Eu vou utilizar essa questão para abordar essa dificuldade que a gente tem de falar sobre isso. E depois dessa abordagem,
ela estava me dizendo que a esposa dela disse: a gente tinha um sex toys, não, aqui. De repente a gente pode conversar novamente sobre isso, de repente a gente pode pensar em reutilizar, ou a gente pode pensar como é que a gente vai fazer para retomar entre nós uma atividade amorosa, sensual. E, enfim, o que ela diz é que, claro que o jogo não fez essa não vai fazer com que a gente tenha uma melhor sexualidade, mas a vantagem foi que eu pude trazer essa questão, pude falar do que era complicado para mim através desse terceiro personagem, que é o jogo que diz, bem, a questão é agora como que carta representa a sexualidade entre a gente. Então, a ideia é que a metáfora é alguma coisa, essa ideia que é comum, que vai ser dividida entre nós, que vai ser compartilhada entre nós, que vai alimentar a reflexão de cada um e que vai ajudar cada um a se reposicionar na relação. Essa linguagem vai ser sempre singular, única. A gente vê que mesmo quando alguém utiliza pega, escolhe a mesma carta, não vai ter o mesmo sentido. Eu gostaria que essa apresentação fosse um pouco mais clínica, então eu separei 3 exemplos clínicos que vou apresentar bem rapidamente. O próximo é de uma terapia individual. Por quê? Porque eu acho que é mais fácil para vocês perceberem o sentido do jogo e o objetivo do jogo. É, esse exemplo de terapia individual, é, o que eu fui observando é que na utilização do jogo, quando eu fiz o jogo no início, eu preparei 15 protótipos que eu distribuí para 15 colegas que foram utilizando o jogo nos diferentes espaços de terapia delas. Delas, porque eram só mulheres. E eu tive colegas que usaram em grupos de palavras, mesa de círculo de palavras, círculo de conversa, com autores de violência conjugal. Eu utilizei no grupo do círculo de conversas que eu tenho com mulheres migrantes. Eu utilizo na terapia individual, na terapia familiar, para falar das relações. Então, na verdade, e claro, na terapia de casal. Na verdade, esse jogo ele nasceu na perspectiva da terapia de casal e da terapia individual que fala do casal, que são terapias de casal um pouco, como é que eu vou dizer? Que não diz o seu nome, que não diz que é uma terapia de casal, disfarçada, mas ele se utiliza muito bem nas terapias de família e na terapia individual sobre outros sujeitos, sobre outros temas. Esse exemplo que eu estou trazendo é um exemplo de uma terapia individual na qual a questão é o trabalho. Então, é uma moça que tem 35 anos, que é médica, que é psiquiatra, e que está vivendo uma crise importante no serviço do trabalho dela, no serviço de clínica para adolescentes, onde ela trabalha, no serviço público, no hospital público, com adolescentes em crise. E ela vive uma crise no trabalho porque ela vive uma avalanche burocrática, administrativa, de gestão de pessoal, de gestão de equipe, que ela diz: eu não queria isso para minha carreira, eu não queria isso para mim. E ela pensa na possibilidade de fazer a clínica privada, de sair do hospital, de abandonar o hospital, de cortar com o hospital e fazer uma clínica privada, sair para fazer a psiquiatria, a pedopsiquiatria de maneira privada, num consultório privado. E ela atravessa isso de uma maneira bastante complexa, e eu propus para ela para a gente fazer o jogo. Então,
Eu estou falando aqui algumas questões que eu fiz, bem, o resumo de algumas das questões que eu fiz, claro, não resume todo o trabalho que a gente fez com o jogo, mas algumas para vocês terem uma ideia, e eu anotei um pouco as respostas que ela deu. A primeira questão que eu perguntei é: que carta pode representar a relação que você tinha com o trabalho no início da medicina? E ela diz: eu tinha conseguido como pescar um sonho. Eu anotei aqui. Foi para mim uma verdadeira revelação. Eu queria fazer essa faculdade, mas quando eu entrei, eu fiquei muito entusiasmada. E mesmo se eu tinha muitas dúvidas e muita coisa para descobrir, para mim foi realmente muito, muito positivo. Então, a relação que eu tinha com o trabalho, com a medicina, mesmo se era difícil, era muito positiva. Uma segunda questão: qual relação você tinha com o trabalho no início da sua residência? Porque a residência foi a passagem para a psiquiatria, né? No início da sua residência. Ela escolhe essa carta, e aí a questão é: por que você escolhe essa carta? Então, eu escolhi essa carta porque, para mim, foi uma revelação ainda maior com relação a esse público. Foi nesse período que eu escolhi que eu queria trabalhar com adolescentes. Eu tive a impressão de sair do buraco, ela diz assim, descobrir que a psiquiatria realmente estava se revelando para mim, estava saindo das águas. Terceira carta: qual é a relação que você estabeleceu com o hospital? Que tipo de relação era a sua com o hospital? Quando você assumiu esse serviço, né? Ela diz: eu estava no lugar onde eu queria estar. Para mim era muito amor nessa profissão, era muito amor nesse lugar, nesse espaço. O serviço com adolescentes era a clínica que eu queria, mesmo se tinha tensões. Eu adoro esse trabalho com adolescentes. Adolescentes em crise é realmente, para mim, um público muito importante. E aí eu pergunto mais uma coisa de qual é a relação que a sua família de origem estabelece com o trabalho. Que carta pode representar a relação que a sua família de origem estabelece com o trabalho? E ela diz: os meus pais trabalhavam muito. Eu tive pais que trabalhavam muito, muito. Na nossa família, o valor trabalho é muito importante. Meus pais podiam trabalhar no sábado, no domingo. Meu pai era professor universitário, ele corrigia provas, ele fazia as provas, preparava as aulas dele, e a minha mãe, que era pedagoga, eu lembro quando ela entrou na tese dela de doutorado, e eu e a minha irmã, a gente sempre viu os nossos pais lendo, trabalhando, estudando. Isso, para mim, faz parte da vida familiar. Então, o trabalho é importante, estar, por exemplo, com parada de trabalhar por uma questão de depressão ou por burnout, para ela não era possível, né? Não era pensável. Outra questão que eu perguntei foi: que carta pode representar a relação que você tem com o público de adolescentes? Ela confirma o que ela já tinha dito em outros lugares: eu adoro trabalhar com esse público. É, nada mudou para mim nesse sentido, mesmo se eu estou atravessando um período muito difícil de desilusão com relação ao serviço público, de desilusão no trabalho hospitalar, que era para mim a minha vocação. Eu tenho certeza que eu vou continuar a trabalhar com adolescentes de uma outra maneira. Uma outra questão vai ser: qual a relação que você tem com o serviço público e qual a relação da sua família com o serviço público? Como ela vai dizer? Ela vai escolher essa carta aqui, ela vai dizer: é um verdadeiro valor familiar. O serviço público foi muito forte para mim. É como se tivesse colado na gente, faz parte da gente. É difícil de fazer a diferença entre o corpo e o serviço público, porque várias gerações trabalharam no serviço público. Meus pais trabalham no serviço público, minha irmã trabalha no serviço público. Eu vou ser a única que não vou trabalhar no serviço público, mas eu vejo essa carta que pode parecer um pouco uma camisa de força, uma camisola de força,
E eu tenho a impressão que, para mim, o serviço público virou uma camisola de força. Uma outra uma outra pergunta que eu vou fazer é que relação você estabelece, qual é a relação entre o seu trabalho e o setor privado? Ela escolhe essa carta dizendo que eu vou pular no vazio, é um salto no vazio, eu não sei o que vai acontecer, mas eu imagino que o meu interesse pelo público vai me ajudar a transformar a minha clínica e me ajudar a fazer esse trabalho de uma outra maneira. Aqui um exemplo de como utilizar o jogo numa terapia individual com uma questão que não é o casal, mas que é uma outra maneira de fazer relação, que é o trabalho, por exemplo. A gente pode passar para outra, Vera, por favor. É um exemplo de terapia de casal. Vocês estão vendo que eu estou falando muito pouco, rapidinho, só para a gente ter uma ideia como usa o jogo, né? Que eu não vou poder desenvolver muito longamente agora, mas talvez nas questões, talvez nas perguntas que vocês fizerem no final, eu vou poder desenvolver muito todos esses casos clínicos, mas eu queria que vocês tivessem um pouco uma ideia de como é que eu trabalho com esse jogo. Esse casal é um casal que é uma família recomposta, então ele foi casado, se separou, ela não. Esse é o primeiro casal. Ela morou, não, ela era foi casada com um homem, mas nunca não tiveram filhos. Mas foi casada não, vivia em maneira com um homem durante 15 anos. Aqui a gente chama união livre, durante 15 anos, mas nunca casou e não tiveram filhos. Ele foi casado e teve filhos. Quando eles se encontram, eles são vizinhos. E a questão é novos engajamentos, porque eles querem morar na mesma casa. E eles estão juntos já há mais de 5 anos ou 6 anos, eu não me lembro muito bem no início dessa terapia. E eles têm um filho de 3 anos. Mas eles não vivem na mesma casa. Eles vivem no mesmo prédio. Ela mora no andar de cima, ele mora no andar de baixo com os filhos em uma semana sobre duas, né? Uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe. E quando os filhos não estão lá, os filhos dele não estão lá, eles vão mais para a casa dela, mas quando os filhos dele estão lá, eles vão mais para a casa dele. Então eles dizem, o filho deles dizem a casa de cima e a casa de baixo. Tá? O filho de 3 anos que eles têm diz a casa de cima e a casa de baixo, e os outros filhos dizem, eu inventei um outro nome para eles, dizem a casa da Ana e a casa do papai. Então tem várias características desse casal, né? Um casal, uma família recomposta, um casal não coabitante, não coabitam. E no início eu pergunto para eles que carta pode representar o início da relação entre vocês. As de cima foram escolhidas por ela e as de baixo foram escolhidas por ele. Então ela vai dizer, para o início da relação, ela vai escolher essa carta. Ela diz, era uma aspiração, mas eu não sabia se eu ia conseguir me reunir com uma outra pessoa, viver junto com uma outra pessoa. Então, para mim, essa relação era um pouco um sonho. Eu vivia isso como uma aspiração, mas a descobrir. E como foi para ele, ele diz, no início eu acho que a nossa relação nós estávamos como numa nuvem, e que foi para mim muito interessante descobrir a Ana, a delicadeza, a inteligência dela, me sentir bem com ela. E eu percebia que nós estávamos mesmo, essa relação para mim foi uma relação que nos colocava todos dois, é uma relação onde se sentia numa nuvem. A segunda questão que eu vou propor é que carta representa a relação de vocês quando vocês se tornaram pais, quando tiveram o filho deles, né? Ela vai dizer, nós nos sentimos, sem dúvida, mais fortes, essa experiência nos deu asas,
Foi uma energia muito positiva e muito nova para nós dois, entre nós dois, para mim ainda mais, porque é o primeiro filho para ela, mas nova, uma energia nova entre nós dois. Ele vai dizer, eu acho que o nosso casal estava assim, porque era a manifestação do nosso amor, eu adorei ser pai, e essa experiência com a Ana foi ainda mais bonita, mais linda. A nossa relação ficou ainda mais forte. Eu pergunto qual é a carta que pode representar a crise que trouxe eles em terapia de casal. E ela vai escolher essa, onde tem esse coraçãozinho bem pequenininho ali. Ela diz, dentro ela diz, na verdade, teve um conflito entre nós, porque Paulo, ele queria que nós morássemos juntos, e eu expliquei para ele que eu não podia morar junto. Eu não tinha, eu precisava de um espaço, e isso fragilizou a nossa relação. Foi como se a relação tivesse triste, você vê a boquinha desse monstro, e ela descreve, hein? A boca do monstro estava mostrando que a relação estava triste, estava mal. A gente duvidou do amor, então o coraçãozinho foi diminuindo, 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 estava no fundo. E nós atravessamos um momento muito difícil. Eu me lembro dessa frase do Paulo que dizia: na verdade, nós não somos um casal, nós somos vizinhos. E ele diz: para mim foi realmente terrível, foi um período muito doloroso, eu não sabia se eu estava afundando, eu fiquei muito mal, muito abalada, e eu tive medo que a nossa relação se afogasse e que a nossa relação desaparecesse, que fosse o final da relação entre a gente. Bom, eles fizeram 1 ano e meio de terapia. Eu devo dizer para vocês que o meu objetivo em nenhum momento dessa terapia era que eles fossem morar juntos. Isso não deve ser o meu projeto de terapeuta. O meu projeto de terapeuta é de clarificar os desejos de um e de outro, as necessidades de um e de outro, como cada um vai se sentir seguro nessa relação, mas foi o caminho que eles escolheram, também por uma circunstância, porque Paulo, ele morava numa casa, num apartamento que era no térreo, e nesse apartamento térreo tinha um jardim, e ela morava no terceiro andar, e o dono desse apartamento pediu de volta o apartamento, então ele tinha que encontrar um outro lugar. E aí ele procurou um apartamento só, e foi nesse período a crise, e ele foi morar só num apartamento, mas nessa mudança de morar num apartamento sozinho, num outro prédio, criou mais complicação nessa organização de vida familiar. E 6 meses depois dessa mudança, eles disseram: bem, eu acho que é melhor a gente viver juntos. Então, durante a terapia, eles decidiram viver juntos. E a gente fez um balanço do final da terapia, e nesse encontro do final da terapia eu perguntei que carta pode representar a relação de vocês, como ela está hoje. E eles dizem: nós vivemos um lindo período. Ela escolhe a mesma carta que ele escolheu no início, vocês veem? Eu sinto que nós estamos agora numa nuvem, agora nós achamos o nosso lugar e agora estamos numa nuvem. E ele vai dizer: esse é um período em que eu me sinto tranquilo, bem, e eu acho que a nossa relação está atravessando também um período de calma, de bem-estar, onde cada um oferece ao outro o que ele pode dar de melhor. Vamos mais o último, de repente. Não sei como é que a gente está no tempo. Pode ser ainda, Vera? Como é que eu tô? Sim, dá tempo. Tá? São A gente guarda, 11h28, dá a gente guarda uns 10, 15 minutos para perguntas no final? isso. É isso, tá? Isso. A Sim, outra, é isso. Sim, é isso sim, Ivy. A gente deixa os 20 minutos, 15 para o final. tá Então, acho ótimo. que dá sim para você ainda colocar esse caso. Tá. Então, esse caso é um caso de terapia familiar, é um caso
de luto, porque essa família foi uma família que eu recebi há 5 anos. A gente está em terapia agora, atualmente. O caso da moça que eu apresentei para você, a gente ainda está em terapia, mas o caso do casal que eu apresentei agora, a terapia terminou. Essa família, eu encontrei com eles, é uma família de um casal com 3 filhos. Quando eu encontro eles pela primeira vez, eles estão atravessando com o filho deles do meio, que tem um câncer. Ele tinha 7 anos quando o câncer começou. Eles vêm num momento em que tem uma recidiva. Recidiva, se diz? Recidivou Isso. É. do câncer. E, na verdade, ele não sobrevive, esse menininho, que a gente vai chamar aqui Simão. Ele não sobrevive. E a família continua vindo um pouco, mas os pais estão muito mal e eles não conseguem continuar a terapia. Tem o verão, eu perco eles um pouco de vista. Quando eu volto em setembro, eu ligo para eles para perguntar se eles não querem voltar e eles não voltam. 5 anos depois, agora, eles pediram para voltar a fazer uma terapia familiar porque eles acham que as meninas não estão bem. Então, as meninas, a filha mais velha, a gente vai chamar Júlia, 17 anos, e a filha mais nova, a gente vai chamar Lúcia, 11 anos. E eu fiz com eles o jogo, e com as famílias tem uma questão que é bem simples, que carta pode representar a relação entre, por exemplo, a Júlia e o pai. E cada pessoa escolhe uma carta para representar essa relação e explica por quê. Então, a Júlia escolhe, o pai escolhe, a mãe e a Lúcia. E assim a gente pergunta para todas as pessoas. E que carta, por exemplo, pode representar a maneira que o exterior, as outras pessoas veem a família de vocês? Então, cada um escolhe. São questões um pouco nesse sentido que eu vou perguntar. Então, eu fiz com eles todas as questões. Que carta pode representar a relação entre a Júlia e o pai? Que carta pode representar a relação entre Júlia e a mãe? Que carta pode representar a relação entre a Júlia e a Lúcia? Que carta pode representar a mãe, enfim, a mãe com a Lúcia, cada um. E num terceiro encontro, eu proponho para eles escolherem que carta pode representar a relação que eles têm com o Simão. Hoje, 5 anos depois. E o pai vai dizer: a relação que eu tenho com o Simão é muito próxima. Eu sou católico, praticante. Eu sinto o Simão muito perto de mim e eu falo com ele. Eu falo com ele regularmente, eu dou notícias para ele. A gente perdeu o nosso gato. Eu falo com o Simão, eu digo: espero que você tenha recebido o gato aí, você tenha acolhido o gato aí. Eu falo com ele, eu tenho um diálogo com ele regular, então ele escolheu essa carta. A Lúcia, que tem 11 anos, escolheu essa carta e ela diz: é difícil, porque a minha relação era difícil com o Simão. Então, ela era bem novinha e o Simão era bem duro com ela. Ele era bem agressivo com ela, ele era do meio, né? Ele era bem agressivo com ela porque ele atravessava uma coisa muito difícil, um momento muito difícil, era muito doloroso a doença para ele. E essa Lúcia, essa menininha, ela é linda. E uma carinha de sapeca impressionante. E eu me lembro como era, sem dúvida, os pais diziam que todo mundo dizia isso. Ela é linda, ela é muito engraçadinha, ela é muito bonitinha. E isso deveria ser uma coisa muito difícil para os outros irmãos, principalmente para ele, que atravessava um momento em que ele estava sem cabelo,
em que ele era muito magro, que ele estava pálido, enfim, não estava no melhor momento da vida dele. Então tinha muita agressividade do Simão com relação a ela, e ela vai dizer é muito difícil, porque eu acho que o Simão não gostava muito de mim. E eu penso sempre nele, mas eu me esforço para pensar coisas positivas dele. A irmã, a mãe, dá para ver a mãe que ela escolheu? Ela diz: eu escolhi essa carta porque quando eu penso nele, tem alguma coisa que acontece na minha garganta. Tem alguma coisa que acontece no meu peito. Eu não choro sempre, mas eu tenho uma sensação de sufocação. Eu tenho a impressão que eu vou sufocar. Por exemplo, agora, como ela diz, agora eu consigo falar sem chorar, mas eu sinto esse sufoco em mim. E a Júlia vai dizer: eu não esqueço dele, eu não esqueço ele, mas nem sempre eu tô com ele na minha cabeça. Tem vários momentos em que eu esqueço de pensar nele. Eu lembro das coisas que nós vivemos, mas eu tenho a impressão que de vez em quando eu tenho que ir pescar, que ir buscar as lembranças que eu tive dele. E buscar e pescar as lembranças que eu tive dele, principalmente antes da doença. A gente pode continuar, Vera. Isso foi talvez a gente não vai desenvolver mais tanto, mas esse foi um exemplo da utilização do jogo em uma supervisão, com profissionais que trabalham com migrantes, num serviço que acompanha pessoas que estão demandando asilo na França, estão pedindo asilo na França, e eu vou um dia fazer essa supervisão. Eu já conheço eles há vários anos, deve ter uns 5 anos que eu faço essa supervisão, e um dia eu levo o jogo para apresentar, para mostrar que saiu, que chegou, e eles me dizem assim: hoje está tão complicado, está tão difícil, porque tinham 2 colegas que estavam fora do trabalho por razões de doença, tinham 2 pessoas que tinham recebido resposta negativa do pedido de asilo na França, e para eles era muito difícil. Eles falaram: bom, a gente não pode jogar hoje, a gente não pode brincar hoje com o jogo. E aí nós fizemos junto o jogo. Então eles eram 3. Eu fazia uma pergunta e cada um escolhia uma carta, exatamente no mesmo processo. Cada um escolhia uma carta e explicava o porquê da carta. Eu não vou desenvolver muito aqui, mas que carta pode representar a relação que você tem com esse público de imigrante, que carta pode representar a relação que vocês têm com a prefeitura, que carta pode representar a relação que vocês têm com o acompanhamento que é possível dar para o usuário atualmente, que carta representa a relação que você tem com a sua missão atual, que carta representa a relação que você tem com seus colegas, enfim. E aí cada um foi escolhendo uma carta. Eu coloquei algumas aqui, mas eu tinha previsto de não falar muito longamente, só para vocês terem uma ideia que o jogo a gente vai poder também utilizar nesse contexto. A gente pode avançar, Vera, por favor, muito obrigada. Então, a gente podia pensar quando utilizar, né? Quando a gente pode utilizar o jogo, pode ser no início de uma terapia, no início de um acompanhamento, para melhor clarificar a demanda, para melhor clarificar as razões desse pedido de terapia, que seja individual, de casal ou de família, para explicar um pouco o contexto. Em momentos de tensão, que algumas vezes me acontece de estar com um casal ou estar com uma família e a tensão sobe um pouco, a temperatura sobe um pouco, e eu vou dizer: bom, ok, já entendi o que vocês estão falando, estou entendendo que é difícil. Será que a gente pode falar disso de uma outra maneira? Eu gostaria de propor para vocês que a gente fizesse um jogo. E aí sai do que eu tinha dito para vocês. Ela disse, ele disse. E essa ideia de brincar, de fazer um jogo, muitas vezes já faz descer a pressão, porque cria tipo assim, uma emoção positiva da brincadeira. E outra coisa, cria uma curiosidade também sobre o jogo, né?
Pode ser no momento que a gente quer fazer um balanço da terapia, do final do trabalho, ou um balanço do momento atual da terapia. Pode ser também, como eu estava dizendo, para definir a relação, se a gente sente uma forma de confusão na definição de uma relação, de conflitualidade com relação a essa definição da relação. A gente pode continuar, por favor. Então, o jogo, para mim, o jogo é. O projeto inicial era um projeto para um jogo exclusivamente para profissionais, mas aqui na França, a editora com a qual eu trabalho, que não fez o jogo, né? Na verdade, a editora com quem eu trabalhei para o jogo foi a Artesã, mas no início, porque a gente tinha um problema de distribuidor aqui, e eu queria que o jogo saísse. No início, foram eles que me disseram, mas seria bom que isso fosse um jogo para o grande público e para todas as pessoas utilizarem. Então, a ideia seria para poder fazer o balanço da relação, para falar de sujeitos delicados, como a gente diz, para verificar talvez o interesse e a importância de fazer uma terapia de casal, talvez para abrir o diálogo com os adolescentes. E para os profissionais, claro, a gente vai ter muito mais liberdade de criar as perguntas que a gente quer criar, porque no jogo, então, tem 25 cartas, tem 25 cartas com os animais, com os monstrinhos, né? E tem 22 cartas que são as cartas com questões, com as perguntas. Que a gente vai poder, como profissional, alargar, né? Na verdade, a gente vai poder ter a liberdade de fazer várias outras cartas, outras perguntas, e eu tenho algumas colegas que vão falar as cartas entre elas. Quer dizer, tipo, o que que você acha que essa carta representa com relação à outra que você apresentou? Qual é a diferença entre elas? Pode ser se a pessoa, isso eu utilizo também, se o seu marido, sua esposa estivesse aqui, que carta ele escolheria? O fato de observar que tem várias cartas que são utilizadas, talvez duas ou três vezes a mesma, por exemplo, para descrever o casal do início e para descrever o casal ideal, por exemplo. Enfim, a gente vai poder, como profissional, criar as próprias questões e criar o contexto que a gente deseja criar para apresentar esse jogo, para utilizar esse jogo. E eu pedi para a editora que tivessem 3 cartas brancas. Não é que eu coloco as cartas brancas no baralho quando eu apresento o baralho, que eu coloco em cima da mesa. Mas essas cartas brancas serviriam ou servem quando as pessoas dizem, eu não acho nenhuma imagem que representa para mim o que eu queria apresentar. E aí eu proponho que ela desenhe. Então você pode desenhar com aquelas canetas de paperboard que pode se apagar, mas eu proponho que as pessoas desenhem. O que é interessante é que a gente pense, tá ótimo, perfeito, é que a gente pense que esse jogo tenha esses objetivos que a gente falou junto, mas que esse jogo, não, esse animal, né? Esse animal, eu digo animal, mas na verdade esse monstro não é nem um animal, nem humano, nem um vegetal. É uma imagem nova, é uma nova representação de alguma coisa que a gente vai precisar de um certo tempo para poder aprender e para poder criar analogia entre o que eu vivo, o que eu experimento, o que eu ressinto, o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu experimento, o que eu sinto e o que eu posso exprimir através da carta. Então, para terminar. Ive, Oi. nós temos quase 15 minutos, Então só tá para ótimo. você Então saber, vamos, tá? só para, eu acho que era a última. Para você, né, se tiver Então, possibilidade. é só um resumo do que eu disse. Então, o pictograma é um terceiro elemento que vai ser introduzido na terapia pelo terapeuta, pode ajudar a relação e não focar no parceiro, mas focar na relação, metaforiza e cria um diálogo baseado no que é dito ali, essa expressão, e favorece uma projeção também no futuro.
é uma maneira de brincar de maneira criativa e divertida e apresenta novos significados, né? Ouvir o outro de maneira diferente é uma das propostas significativas da terapia de casal e da terapia de uma maneira geral. Eu coloquei aqui, se as pessoas quiserem saber um pouco mais sobre o jogo, um QR Code para a minha newsletter e tem esses 2 vídeos que foram feitos por um psicólogo que existe aqui na França, que chama Julien Bess, e o Julien fez 2 vídeos sobre o jogo que são com uma legenda em português. E tem talvez uma última, só falando. E a gente pode abrir para as questões, sim. Isso é para a gente continuar a manter contato, se vocês quiserem. Vamos para as questões, né? Tá Eu vi que, aberto, pessoal. eu vi que tinha alguma pessoa que Eu levaram a mão, levantei, Rosana, levantei a mão. Rosane. Isso. Queria agradecer demais, achei incrível essa oportunidade de conhecer o jogo. Acho que quanto mais assim instrumentos a gente tem para possibilitar essa fala, é maravilhoso. Mas eu gostei especialmente da questão do nome da palavra, do monstro, né? A carta monstro e tal. Realmente nunca tinha feito essa associação e me lembrou uma que eu estudo às vezes a etimologia das palavras em hebraico. E hebraico, traição é begidá, que tem a origem beged, que é roupa. Então, a traição, eu acho que tem uma coisa de algo velado, né? Que o casal perde intimidade e deixa de botar para fora, deixa de expor, né? Porque o monstro que está dentro de cada um, todo mundo fica de uma certa forma comportado, bem vestido, e a relação vai perdendo, né? A proximidade, a intimidade. Então, essa maneira de você desvelar, mas já provocando na própria palavra monstro, que é uma forma de mostrar que a gente quer esconder as nossas monstruosidades, né? Que a gente vai sempre para esse lugar pejorativo do ninguém quer ser o monstro, né? Mas todo mundo quando mostra, quando a gente é verdadeiro. Uma das primeiras coisas que eu aprendi em terapia de família foi isso, assim, poxa, a pessoa grita, ela fala, ela é agressiva, mas aí o Moisés na época falou, olha, ela está mostrando quem ela é. Porque o outro lá, bem comportado, bem educado, você não sabe o que está se passando. Então, eu acho assim que foi um super acerto, já essa palavra monstro assim, me ganhou totalmente. Então, queria parabenizar por isso. Obrigada, Rosane. Eu tive que lutar para guardar esse termo, porque o desenhador não queria me ceder. Muito Era legal. muito importante para mim. Obrigada. Sueli, Eu queria dizer que o mundo é muito legal porque o inconsciente é coletivo mesmo. Ive, eu e Noêmia, que é uma amiga, uma grande amiga minha já falecida, apresentamos um trabalho num simpósio que Moisés Grossman fez sobre casal, onde a gente trabalhava exatamente com questões do símbolo do casal. E aí a gente pedia, só que nós fizemos um pouquinho mais complicado que você. Em vez de fazer monstro, nós dávamos entretela, linha e agulha, e eles tinham que construir em uma entretela como era o casal que eles formavam, qual Maravilha. a representação. E em 2 outras, a representação do casal dos pais deles. Então, Maravilha. eu acho que aí, Vitor, você pode acrescentar nesse monstrinho aí, também quando trabalhar com casais, a história dos monstrinhos dos casais parentais. Mas tem, mas tem. É, da Eu não família pude de Eu não origem. podia dizer todas as questões, tem É, 22 questões, e nas questões, na verdade, a gente pode é, fazer as questões que a gente quer, mas nas é. questões que existem já no jogo, tem 22 questões, tem qual é a carta que representa a relação dos seus
de casal dos seus pais e qual carta representa relação de casal que inspirou você e que carta representa a relação de casal que você não gostaria de ser. Exato. Tem essa E é questão, sim. maravilhoso, porque esse livro que você citou, eu tenho ele, ó, há 200 milhões de anos e uso muito também no trabalho com casal. E como eu tenho também uma formação junguiana, eu também trabalho com a caixa de areia. E eu faço eles mostrarem na caixa de areia, com os símbolos que eles escolhem, como é que é o casal quando eles se conheceram, como é que está o casal agora. Mas é mais trabalhoso, sabe? Porque a caixa de areia dá uma sujeirada danada no consultório da gente. Mas tudo bem, vale a pena. Mas ele é exatamente a mesma ideia. E a Eu- mesma ideia, exatamente, Ive, eu adorei. Muito obrigada por você compartilhar conosco isso. Obrigada. Obrigada, obrigada a você. Eu acho que Cris, Cristina, Ok. Bom dia, boa tarde, Ive. Bom dia para todo mundo. Adorei também a apresentação, muito criativa, muito terapêutica, né? Sem dúvida, um instrumento muito útil para a gente. Fiquei com duas perguntas de ordem mais técnica. A primeira é: entendi que você, na sessão, independente do número de pessoas, se for casal, dois, né? Um trisal, três pessoas, uma família, enfim, que você trabalha com um único baralho. É isso? é, A é. minha dúvida é, como acontece quando uma segunda ou terceira pessoa queira a mesma carta? Isso é possível? Você já teve Totalmente. situações assim? Sim, totalmente possível. E o que é interessante é que você escolhe uma carta, se a outra pessoa escolhe uma, não tem problema, porque as razões não são as mesmas. Então, Perfeito. por que eu escolhi essa carta? Que tem duas fases, né? A fase de você escolhe a carta e depois você diz por que essa carta. Eu não peço para descrever a carta, eu peço por que essa carta. Então, por que essa carta? A razão é sempre única, sempre Ok. diferente. Tá. E a segunda pergunta é: se você tem essa modalidade de utilização desse fantástico baralho, nas atividades também de internet, se você em atendimento online, se você já utilizou esse baralho, como é que funciona? Não, esse é o nosso projeto esse é o segundo projeto que o baralho possa ser, que a gente possa fazer um baralho online. O que é complicado para mim com relação ao baralho online é porque eu queria que as pessoas tivessem, como a gente aqui, tá vendo esse mosaico? Eu queria que eles pudessem ver todas as cartas e não uma por uma, porque uma por uma, se é projetivo, é mais difícil de coloca outra. Então eu não gostaria que fosse assim. Então é um pouco trabalhosozinho, mas a gente vai ter que pensar assim, tá? Um É a passo. outra etapa, etapa depois, a Se próxima. me deixa a ousadia, eu posso dar uma sugestão, Ive, que me pensei aqui agora, que é a possibilidade do envio das cartas antecipadamente para o paciente, para que ele tenha no próprio celular ou no tablet e acompanhe durante a sessão com as figuras que você já mandou para eles previamente. Olha que maravilha, muito bom. Obrigada. mais alguém? Eu vi a Márcia que levantou a mão ali. A Márcia. Sim, bom dia. Foi assim maravilhoso a apresentação, a troca, né? A apresentação do jogo também, mas ao mesmo tempo a rica troca, né? Dos casos, Uhum. insights, reflexões. A Cristina, sabe? Ela roubou a minha pergunta, que eu ia perguntar sobre como utilizar no online. Aham. Sim, Cristina. Então, essa era uma pergunta que eu ia fazer, né? Mas olha, essa ideia da Como... Cristina é bem legal. Mesmo se não seja que a gente não possa fazer no online, a gente pode dizer para o casal comprar o jogo, o que vai ser uma boa coisa para mim. Eles compram o jogo e a gente faz as perguntas e eles escolhem as cartas. Por que não? Sim, Uma sim, boa ideia. maravilhoso. Cristina, Boa Muito boa ideia. ideia. Na compra, Uhum. excelente ideia. sim, a Amei. Cristina vai levar uma comissão aí, hein? Brincadeira. Então, assim, realmente, a troca por online, fiquei imaginando como seria isso, ou se não puder indicar, se
escanear, pedir para escolher um número e apresentar, e aí vai a imaginação do terapeuta junto com a família e a sensibilidade, né, de como fazer isso. Então, eu sempre acredito que é uma Eu a- possibilidade. é, sim, com certeza. O que eu observo é que, às vezes, assim, tem uma coisa tátil, sabe, do tocar, né? Eu penso em algumas situações, eu penso a um pai que estava falando da relação com a filha dele e ele tremia com a carta na mão, e tinha alguma coisa assim desse aspecto. Mas é verdade que e aí tem isso também, eu quero a mesma carta que você. Aí quando você vai falar da carta, o outro dá a carta, como se você precisasse dessa passagem. Tem alguma coisa dessa prática do tocar a carta que talvez seja também um elemento sensorial que a gente pode observar. Na Sim. verdade, é uma alavanca, né? É uma alavanca para falar, para dialogar, para ter uma outra leitura da situação. O toque também ó, serve como âncora, né, para aquelas emoções que estão fluindo ali naquele momento. Concordo. Mas precisamos pensar nesse online, né? Porque estamos lidando com, como você falou, né? Psicologia intercultural e transgeracional e ultrapassa os territórios, né? Hoje nós estamos atuando a nível mundial, né? Todo canto. É, e eu sou enviada de uma outra mensagem. A gente precisa tirar uma foto. Nós já Isso. Um estamos aí, pouquinho estamos com só, espera um pouco. 60 e poucas pessoas. Eu sou da comunicação, né, da equipe da Cássia, nessa gestão. E aí fico aqui com essa Márcia, Espera um vamos gestão. pouquinho, esperar. só um Já estamos para instantinho, Márcia, ainda tem 55. perguntas. Ainda Tem tem só perguntas mais para a gente duas falar. perguntas. É Catiana, que depois Tá as bom. pessoas vão embora, por isso que ela Tá. quer tirar foto. Vamos Mas Tira tirar. podemos foto e aguardar, continua. só ficar atento a É isso e quem rapidinho. tiver e puder, só se puder abrir as câmeras, é um convite. Então tá, vamos lá, Catiana e Se a gente Cíntia. tirar a foto, é ok se eu coloco, por exemplo, sur LinkedIn, aqui na França, eu coloco no meu Instagram, vocês estão de acordo? Pode sim, ser? Ok. Sim, no nosso. São todos associados, acho que alguns convidados, mas sim, nós colocamos também no nosso Instagram. Então Tá tá sendo colocado lá também, comentando. Então vamos lá, Catiana e Cíntia, e aí nos preparamos. Ó, já estamos 54 pessoas, daqui a Olá, pouco. você rapidinha. Obrigada, Cíntia, Ive, pela sua apresentação, muito rica, muito prática, né? Você apresentou casos, 3, 4 casos muito práticos, obrigada. Eu acho que o seu material, aqui pensando, dá margem a muitas utilizações, né? E eu queria saber um pouquinho como é que a criança reage a isso, porque falar em monstrinho para criança, eles adoram, né? E se Exatamente. você utiliza isso na terapia de família com Ah, criança? com certeza. Com certeza. E eles são incríveis de justeza, não sei, a gente diz isso? Justeza, diz? Dizer as coisas de maneira tão justa, tão precisa, Precisa. são perfeitos de precisão. É excelente. As crianças adoram, eles ajudam a distribuir, a colocar as cartas na mesa, aí tem uns que querem, você me dá a carta, eu quero tal carta, e outro que vai. Eles adoram. Eles Eles adoram. gostam E do visual, né? E dos gostam do monstrinhos, visual, então deve gostam chamar atenção. sim, todos esses corações, não sei o quê. E eles É, são muito, muito precisos, muito pertinentes. Super, eles se super. identificam logo, né? Obrigada, Ive, um material muito rico. Obrigada. Obrigada, Catiana. Cíntia. Oi, Vi, deixa eu te perguntar uma coisa. Já tentando resolver o teu problema da internet, quantas cartas são? Se são 10, 50 ou 100, muda bastante. São 25. 25. Eu acho que a Artesã poderia fazer um cartaz com todas juntas Aham. e você poder postar como se fosse um PowerPoint, não sei. Mas, assim, isso é se são 25 quartos, é bem tranquilo de tentar ver como é que você pode lidar com a sessão online. Mas uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando é que na terapia individual, por exemplo, uma jovem pode dizer: eu vou te apresentar meu pai como eu via ele quando eu era criança, e pega uma carta. Agora eu vou apresentar para você meu pai quando eu era adolescente.
E agora que meu pai está velho, eu vou te mostrar como é que é meu pai. Então, eu acho que o simbolismo dos monstrinhos, que é uma figura indefinida, portanto, fácil de projetar, fácil de fantasiar, as pessoas podem dizer, ó, esse é o meu marido, mas meu ex-marido era esse daqui. Eu acho que as pessoas podem, numa terapia individual, apresentar as pessoas com que estão conectadas ou em conflito e ir Aham, mostrando a evolução dessa relação. E exato. quando você trabalha no individual, de uma pessoa que fala mal do marido o tempo todo, esse marido pode crescer, melhorar ou até piorar, né? Mas Verdade. assim, trabalhar com o simbólico é muito interessante. Você está de parabéns, Ivi. Obrigada. Obrigada, querida. Vamos tirar a foto que a Márcia estava pedindo, né, para ficar registrado, né, Ive, você também poder utilizar aí no seu Instagram. E, além disso, enquanto a Márcia tira a foto, eu acho que é importante, sim, a gente ver a riqueza do seu trabalho, a gente tem muito a agradecer a sua disponibilidade de ter vindo apresentá-lo, e acho importante também que vocês vejam no chat que a Artesã Editora está liberando um cupom com desconto de 20% mais o frete grátis para a compra. Eu acho deste material que nós vimos, né? Da importância, como ele pode ser útil, quanto ele pode ser aplicado, né? Em quantas possibilidades e contextos, como a Ivy nos trouxe, da importância da gente também trabalhar o simbólico, o analógico, e não só a linguagem digital, né? Eu acho que enriquece muito o nosso trabalho, viu, Ive? Muito obrigada, com uma ótima fundamentação teórica. Então, isso que eu acho que é importante, não só a técnica pela técnica, mas que ela nos traga um embasamento para o uso dela. Muito obrigada, Ive. Vamos Só um tirar a foto, instantinho, porque Miri. nós chegamos ao Já tirei limite do nosso horário, tá? Muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada pelas trocas e pelo acolhimento dessa proposta. Muito obrigada. Eu acho que a Miriam queria dizer alguma coisa. Não, eu só que eu não quero disputar com a Cíntia, mas eu conheço a Ive desde que ela estava fazendo mestrado aqui no Rio e eu fazia meu doutorado, né? Antes de você ir Mas eu queria esse teu livro do Le Couple C'est un lieu, onde é que a gente... Como é que eu posso comprar? O livro, o Completão Lieu, você pode ir na Amazon, você Na pode Amazon France? comprar Tá, em francês, né? adorei. Essa ideia é ótima. Beijo. Ok. Vamos lá, Márcia, já tirou? Eu já Não, tô tirei. tirando. Já tirou? Já Já tirei tirei. muitas fotos. Não peguei vocês assim um pouco desprevenido, mas tem bastante fotos. No chat também, acho que o Gustavo partilhou uma foto. Vera Legal. também já tirou. Vou tirar mais uma, tá? Tirei, tirei. Eu não sei se vai ser possível, nós vamos ter uma livraria no nosso simpósio, a Carlos Livraria. Se for possível, poderia falar com ele dele levar os jogos para venda lá no dia do simpósio. Acho que seria uma coisa bacana, né, Ive? Teria que Excelente, ver, Vera. Muito né? obrigada. Muito obrigada Uhum, mesmo. Eu isso. vou estar no Brasil, no Rio de Janeiro, dia 16, 17, 18 e 19 de julho e 12 e 13 de agosto. E de repente a gente pode pensar em um momento de troca também como esse em, em presencial. Ótimo. Tá aí, Pessoal, vamos um pensar no avisinho assunto. aqui, Cecília, um aviso aqui. O nosso nome da ATF, nossa marca é ATF-RJ. Então, quando vocês colocarem o cupom, atenção que não coloquem o hífen que a gente está habituado, senão não entra. É ATF-RJ junto com 20 junto também, ok? Ótimo. Obrigada. Obrigada. Tá bom. Muito obrigada, Ive, pela sua brilhante apresentação. Foi um prazer ter você aqui conosco. E até Obrigada, a obrigada. próxima. Até a Até a próxima. próxima. Muito E obrigada. obrigada a todos. Obrigada. Espero vocês no simpósio Obrigada. presencial, hein, gente? Presencial. Aí a gente já vai trocar figurinhas monstruosas. Isso aí, isso aí. Bom, Isso. tchau. Beijo. Beijo, Tchau, beijo, beijos, tchau. beijos, tchau. Obrigada a todos. Obrigada, tchau. Obrigada.